Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje eu vim mostrar para vocês as compras que eu fiz na Festa do Livro da USP 2020. Bom pessoal, quem já é antigo aqui no canal sabe que esse vídeo já é tradicional aqui. Eu fui estudante da USP na minha primeira graduação, de 2006 a 2010, e já frequentava a Festa do Livro da USP quando acontecia no prédio da História, da Geografia, e atualmente ela acontece num outro lugar, dentro do campus da USP, no Butantã, na cidade de São Paulo. Mas este ano de 2020, obviamente, não teve a Festa do Livro presencialmente por conta da pandemia do coronavírus, mas eles promoveram uma Festa do Livro virtual. Vamos falar rapidinho sobre isso antes de eu mostrar os livros que eu comprei para vocês, porque eu acho que tem algumas vantagens e algumas desvantagens também. Acho que a vantagem principal é que, em teoria, a Festa do Livro fica mais acessível para várias partes do Brasil. Quando ela acontece presencialmente, eu que sou do interior de São Paulo preciso me deslocar até lá. Pessoas de outros estados, na maioria das vezes, não conseguem vir. Então a Festa do Livro dessa vez aconteceu, acho que por uma semana, que é um tempo a mais do que eles geralmente ficam, costuma ser 4 dias, e teve essa vantagem de ser pela internet. Além disso, você não fica carregando peso lá, geralmente é uma tenda com muita gente, bastante quente. Eles tentam fazer uma ventilação, mas é muita gente mesmo, é difícil. Então teve também essa comodidade de ficar em casa. Por outro lado, algumas desvantagens apareceram. A maioria das editoras tem um site um pouquinho menor, e alguns desses sites travaram, principalmente no começo da feira, que deve ter tido muito acesso ao mesmo tempo, e aí a gente não estava conseguindo entrar lá. Inclusive o próprio site da Festa do Livro da USP também estava dando um probleminha, mas depois isso foi consertado. E a outra desvantagem é o valor do frete, porque quando a Festa do Livro é presencial, você não paga frete nenhum. Você paga o preço que eles estão pedindo no livro e pronto. E obviamente, isso não é uma reclamação, tá bom? Porque é claro que as editoras precisam pagar pelo transporte, ou seja, nós também, né? O problema é que às vezes, a depender da editora, do método de envio e do lugar onde a gente mora, o frete ficou bastante caro. Eu sei que o pessoal das regiões Norte e Nordeste sofre bastante com isso, e nesse caso não foi muito diferente, infelizmente. Mas, para acabar aqui a falação e mostrar os livros para vocês, a Festa do Livro da USP tem como premissa que as editoras que participam deem 50% de desconto nos livros que elas quiserem do seu catálogo, mas 50% é o desconto mínimo que elas precisam dar, no preço de capa, tá bom? Não é um desconto em cima de um preço da Amazon, por exemplo. A Amazon ela já pratica preços muito mais baixos, inclusive preços predatórios para as pequenas editoras. Então eu acabei priorizando a compra nas editoras mesmo. Vou mostrar para vocês, foram 4 editoras diferentes. Eu comprei 4 livros de não ficção, 6 de ficção. Vocês vão ver que tem ficção científica, tem história em quadrinho, tem literatura latino-americana, tem vários tipos. Eu vou mostrar primeiro os de filosofia. Vou começar pelos 2 livros que eu adquiri na editora Loyola, Edições Loyola, começando pelo 101 Problemas de Filosofia, do Martin Cohen, traduzido do Frederico Antônio Stein. E é um livro de introdução à filosofia de um jeito um pouco diferente. O autor apresenta pra gente alguns enigmas, alguns paradoxos. Ele conta historinhas. As historinhas são curtas, uma página e meia. E no final ele faz uma perguntinha. Eu achei que pode ser um livro interessante até para eu pensar em algumas aulas um pouquinho diferentes do que as aulas só expositivas, né? Mas tem problemas paradoxais, histórias sobre ética, problemas a respeito do tempo, problemas matemáticos e lógicos, problemas pessoais, pinturas paradoxais. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Às vezes tem algumas ilustrações em preto e branco, tá? 12 problemas de filosofia com os quais ninguém se preocupa realmente. Vai falar de unicórnio, a cor da neve, só como provocação mesmo. Alguns problemas médicos desagradáveis, provavelmente problemas de bioética, problemas chineses, problemas religiosos, problemas elementares de filosofia natural, entre outros, tá bom? Então vejam que é bem variada, é uma proposta um pouco mais
divertida, um pouco menos relacionada com a história da filosofia e mais relacionada com o raciocínio filosófico, o estímulo do raciocínio filosófico. O outro das edições Loyola que eu comprei foi Pensar Filosoficamente, do David Rushnick, traduzido por Milton Camargo Mota. O autor é filósofo, professor de filosofia, e esse livro, como diz o subtítulo, é uma introdução aos grandes debates. Ele vai descrever aqui 5 debates bastante fundamentais na filosofia mundial, mas principalmente na filosofia ocidental, embora tenha um capítulo com 2 filósofos orientais que vão se embater, que vão debater, basicamente. Então a primeira questão que ele explora é se nós seres humanos, por natureza, seres sociopolíticos ou solitários. E aí ele vai abordar as teorias de Aristóteles e de Rousseau. O segundo problema considera se a moral de uma ação é determinada por suas consequências, que é uma visão utilitarista, do John Stuart Mill, ou se algumas ações são obrigatórias, independentemente de suas consequências, que é uma ideia da ética deontológica do Kant. A terceira questão aborda a excelência humana, traz à conversa pensadores fulcrais como Aristóteles, Confúcio e Lao Tzu. Então é aqui que entram esses filósofos chineses. Temos também o debate sobre a origem do conhecimento, racionalismo e empirismo, representado aí por Descartes, David Hume, provavelmente. Sobre a passagem do tempo, será que nós devemos nos apegar ao que as coisas são mais constantes, aquilo que elas permanecem, que é o que na filosofia chama-se de ser, ou será que a gente deve pensar o tempo como devir, ou seja, como uma passagem inexorável de modificações, de transformações e de mudanças? Então aqui vai abordar um pouco a filosofia do Santo Agostinho, na ideia de ser, e do Nietzsche e do Heráclito no devir. Acho que são esses os problemas abordados e eu gostei dessa ideia de colocar meio que por temática de questão mesmo. Agora, 2 livros de história que eu comprei na editora Vozes. A Vozes e a Loyola eu sempre costumo passar na Festa do Livro da USP. Aliás, outro ponto negativo dessa Festa do Livro ser virtual é que geralmente lá no presencial você consegue passear pelas bancas das editoras, dar uma olhadinha nos livros, folhear, olhar o sumário se você quiser. Se você quiser adquirir um livro só da editora, dá para fazer isso. A gente não consegue folhear o livro e muito raro conseguir comprar um livro só, um livro avulso de uma editora. Por isso que vocês vão ver que as editoras que eu comprei, as 4 editoras que eu comprei pelo menos 2 livros de cada uma delas. Agora eu não lembro se eu falei no começo do vídeo, mas eu totalizei 10 livros dessa vez na festa. E pra mim é pouco, porque geralmente eu compro tipo 50 livros na Festa do Livro da USP. Eu sei, é muita coisa, mas eu aproveito para comprar livros especializados em história, em filosofia, porque lá vão bastantes editoras universitárias, que eu acho que valem muito a pena financeiramente esse desconto de 50%. Então eu me planejo o ano inteiro para poder gastar dinheiro nesse momento da Festa do Livro. Se você tiver curiosidade de ver o que eu comprei nos outros anos, nas feiras presenciais, eu vou deixar uma playlist aqui no box de descrição, aqui embaixo, e também nos cards, com todos os vídeos de book haul da Festa do Livro da USP que eu já fiz para vocês, mostrando as minhas compras, falando um pouquinho da experiência. Então, da editora Vozes, comprei Teoria da História, volume 1, Princípios e Conceitos Fundamentais, do José da Assunção Barros. O autor é historiador e professor associado de História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele tem essa coleção sobre Teoria da História, que são 5 volumes no total. Eu comprei primeiro para ver se eu gosto da abordagem, mas eu me interessei muito mesmo. Para falar a verdade, quando eu era graduanda em História, eu não me interessava muito por esse tema da teoria, da metodologia da história, porque eu nunca quis ser pesquisadora. Mas agora isso tem me despertado muita curiosidade, eu não lembro de muita coisa que foi abordada na faculdade e eu tô a fim de ler sobre isso. Não porque eu vá fazer pesquisa, mas porque, claro que a gente precisa entender como é que a história é escrita, como é que a história é produzida. Então é nesse sentido mais de conscientização do fazer histórico que eu quero ler. Vai falar sobre o surgimento da história como disciplina, sobre a questão de ser ciência ou não, sobre alguns conceitos fundamentais, por exemplo, escola histórica, paradigma, matriz disciplinar, alguns campos históricos,
sobre a liberdade teórica. Então acho que é um livro que parece introdutório e acessível. E pelo que eu dei uma olhadinha, ao final de cada capítulo tem uma espécie de mapa mental, olha que interessante, mapa mental mostrando os principais conceitos. E o outro da editora Vozes que eu comprei foi Sair da Grande Noite, Ensaio sobre a África Descolonizada, do Achille Mbembe, aquele historiador camaronês sensacional, que eu li esse ano, Necropolítica, escrito por ele. Ainda quero fazer um vídeo para vocês sobre esse livro, Necropolítica, mas que é um artigo, na verdade, ele é bem curtinho, mas eu preciso reler para fazer um vídeo para vocês. Ele tem muita coisa e numa primeira leitura eu ainda não me sinto confortável para expor para vocês todos os conceitos, as análises que o autor faz. Só digo para vocês lerem, porque é de explodir cabeças. A tradução desse livro é do Fábio Ribeiro e vai falar sobre a descolonização da África, esse processo histórico de independência dos países africanos após séculos de dominação colonial, direta ou indiretamente, né? E como eu gostei muito do autor, eu resolvi tentar ler sobre isso pela perspectiva dele, que aliás é africano também. Comprei 4 livros na editora Todavia, agora vamos para os livros de ficção, de literatura. O primeiro foi um que eu não conhecia e eu vi no site lá na hora que eu estava escolhendo os livros que já estavam na minha lista, que são os outros 3 que eu vou mostrar, e esse me chamou muito a atenção. Chama-se Sistema Nervoso, da Lina Meruane, tradução do Sérgio Molina. A autora é chilena e o livro vai fazer uma mescla entre o macro e o micro, porque a protagonista estuda astronomia. Então, se você ver até aqui na capa, tem uns planetas, mas ao mesmo tempo parecem células, estruturas celulares, e ela vai fazer essa brincadeira. Porque a narradora, a protagonista, pesquisa astronomia, mas o foco do livro vai ser na família dela, e a família tem uma série de doenças que vai perpassar a experiência deles todos. Então eu fiquei muito curiosa, a autora latino-americana, nunca ouvi falar nesse livro, não me lembro de ninguém falando sobre ele. Se você já leu, por favor, deixa aí nos comentários para eu saber o que você achou, mas confesso que estou animada para ler. Agora os outros 3 estavam na minha lista de desejos originalmente. A Morte e Meteoro, do Joca Rainé Terron. É um livro que vai falar um pouco de povos indígenas. Aliás, o autor é do Mato Grosso, ele é de Cuiabá, se eu não me engano. Isso, ele é de Cuiabá. E eu acho que eu nunca li ninguém do Mato Grosso, então fiquei mais animada ainda. Então eu vou ler rapidinho aqui pra vocês a sinopse, é curta. Restam apenas 50 índios Kaajapukuji no mundo. Nem sei se esse povo existe mesmo, depois eu vou dar uma pesquisada. Com a destruição da Amazônia, a tribo perdeu sua terra e subsistência e agora está prestes a desaparecer para sempre. Cabe ao enigmático Boaventura, misto de indigenista e aventureiro, conduzir os últimos Kaajapukuji na condição de refugiados políticos a um santuário no México. Mas Boaventura morre subitamente. E o funcionário responsável por concluir o plano se verá em meio a uma conspiração macabra e a um mistério cujos tentáculos se expandem para o passado e o futuro. É um livro curto, relativamente curto, e fiquei bem curiosa por essa sinopse. Este outro, chamado Bússola, do Mathias Hénard, vencedor do Prêmio Goncourt. Então esse autor é francês e escreveu A Bússola, que é um livro que vai falar sobre algumas tensões, mas eu acho que mais para um lado da fascinação entre o Oriente e o Ocidente. A tradução é da Rosa Freire da Guiar, e pelo que eu entendi, são 2 protagonistas, um homem e uma mulher, que são um casal bastante fascinado, bastante encantado por aquilo que a gente chama de Oriente. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o orientalismo, que no século XIX, principalmente, foi muito forte na Europa, esse encantamento pelo exótico, que foi construído em relação ao que a gente chama de Oriente. E eu gosto muito do tema, então esse livro fala sobre isso. E o Milton Ratum escreveu aqui uma espécie de sinopse, dizendo: neste magnífico romance, a linguagem é tão fascinante quanto o tema. O amor de Franz e Sarah, 2 intelectuais que cultivam a paixão pelo Oriente Islâmico, judaico e cristão e suas múltiplas culturas.
A história amorosa dos dois orientalistas opera em contraponto à grande história, com suas sombras e luzes, tragédias e façanhas, mas é no diálogo denso entre Oriente e Ocidente que o romance encontra um sentido verdadeiro. Fala mais coisas, e aí, nesse sentido, Enar, que é o autor, desconstrói a teoria leviana do choque de civilizações e revela que a força das artes e da literatura prevalece sobre interesses políticos e ideologias manipuladoras. Mas é grandinho o livro, então não sei quando eu vou conseguir ler, mas tá aqui. A história em quadrinhos que eu adquiri também na Todavia foi o livro Golias, do Tom Gold. O autor é escocês, cartunista, não sei se vocês já chegaram a ver alguns cartoons dele por aí. Ele tem um estilo bem característico, eu adoro o humor dele, é um humor, eu acho meio nerd, assim, que eu quero dizer que é um humor um pouco sutil, não é um humor pastelão, que também pode ser legal, né? Mas quase todas as tirinhas dele me chamam a atenção, e ele vai recontar a história de Davi e Golias, do ponto de vista do Golias, que ele é um soldado da cidade dele, mas ele não é um soldado corajoso, ele é um soldado que ele preferiria ficar em funções mais burocráticas, e ele meio que é obrigado a demonstrar essa coragem, a lutar pela sua cidade, etc. Eu tenho a impressão de que vai ser muito melancólico, sabe? Assim, olha, tem poucas falas, tem poucos diálogos, e eu gosto muito desse tipo de quadrinho. Para finalizar, 2 livros de ficção científica que eu comprei na editora Aleph. Eu queria comprar mais um, eu queria também o Eu Sou a Lenda, mas não estava disponível. Então eu comprei 2 que estavam na minha lista há muito tempo. Piquenique na Estrada, do Arkady, do Boris Strugatsky. Vem um marcadorzinho aqui, Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. O livro é lindo demais, sempre a editora Aleph, né, muito cuidadosa. E é um livro de invasões alienígenas. Aliás, os 2 que eu vou mostrar são livros de invasões alienígenas. Deixa eu ver quem traduziu este. Foram a Isadora Próspero e a Tatiana Larkina. É um livro que foi lançado em 1972 na União Soviética. Como eu falei, vai falar de uma invasão alienígena à Terra, ou de várias invasões alienígenas, então tá todo mundo com um pouco de medo. Lembrando que esse livro foi publicado na Guerra Fria, então tem esse clima do medo da invasão estrangeira, do medo da destruição da humanidade. E pelo jeito o nosso protagonista é um comerciante ilegal. Ele vai até esses pontos onde os alienígenas invadiram, embora eles não estejam mais lá, e ele pega objetos para poder vender, objetos que os alienígenas deixaram. Então esse vai ser sobre invasão alienígena, e o outro também. O outro que eu comprei também é da mesma temática. O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Este marcador veio combinando com o livro. E, gente, que livro bonito também, viu? Muito bem feito. Olha. O Arthur C. Clarke é inglês. E olha só a premissa desse livro. Nos primeiros anos da Guerra Fria, também um período parecido, nos primeiros anos da Guerra Fria, uma raça tecnologicamente superior ao homem desce dos céus para governar a Terra. Ao contrário do que se poderia imaginar, os invasores se mostram benevolentes e acabam conduzindo o planeta a um período de prosperidade jamais visto, em que não mais existem violência, fome e doenças. Com poucos focos de resistência, a humanidade se rende ao invasor. Mas os senhores supremos têm suas regras. Não é permitido a ninguém os conhecer. E a exploração do espaço está terminantemente proibida aos homens. Imagina isso num período de Guerra Fria, em que a exploração espacial é um ponto principal ali de propaganda dos 2 sistemas, né? Aqui está dizendo, os planetas um dia talvez vocês conquistem, mas as estrelas não são para o homem. E eu gostei dessa ideia de que é uma invasão meio que pacífica e que melhora as coisas. Achei uma premissa diferente. Então, pessoal, esses foram os livros que eu adquiri em 2020, na Festa do Livro da USP. Eu pude falar com um pouquinho mais de cuidado sobre cada um deles, já que foram 10 e não 50. Mas, como eu disse, se você quiser assistir o que eu comprei nos outros anos, tem a playlist aí no box de descrição. Se você quiser adquirir qualquer um desses livros que eu mostrei aqui, ou qualquer livro pela Amazon, por favor, utilize meu link que também está no box de descrição. Entrando por esse link e fazendo o seu carrinho a partir dele, você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Agradeço bastante, essa comissão no fim do mês tem feito a diferença.
Mas também aconselho vocês a darem uma olhadinha nas editoras, no site das editoras, porque de vez em quando eles têm promoções muito boas e o mercado do livro no Brasil não é fácil. Nós sabemos que a Amazon pratica esses preços bastante difíceis de as editoras competirem, e quem puder, quem tiver a possibilidade de ajudar as editoras nesse sentido financeiro, é sempre muito bem-vindo, tá bom? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam das compras, se vocês também aproveitaram a festa do livro da USP, ou se não, se deu algum problema, se você não quis, se tá sem dinheiro, me manda aí o comentário. Não se esqueça de deixar um joinha e muito obrigada pela companhia sempre. Se você tá chegando agora, por favor, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos e vamos conversar sobre livros, tá bom? Um beijo, até o próximo, tchau!